Olá, o Saiba Mais de hoje fala sobre crimes digitais e eu recebo aqui o Dr. Eduardo Moretti, que é advogado especialista em direito digital. Muito obrigada pela presença, doutor Eduardo. Obrigado pelo convite. Estamos bem amparados? A legislação diz o que sobre os crimes digitais? No Brasil, nós temos dois tipos de crimes digitais, os crimes digitais próprios e os impróprios. Os crimes próprios são aqueles praticados exclusivamente pela internet, como, por exemplo, invadir um computador alheio, divulgar esse conteúdo ou disseminar um vírus, por exemplo, e isso causar um dano diretamente pela internet. Os impróprios são crimes que podem ser praticados de qualquer forma, em qualquer lugar, com ou sem um concurso na internet. Então, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, uma fraude bancária, ameaça, pode ser praticado tanto pela internet quanto fora da internet. Nesse sentido, o Código Penal, que é de 1940, onde não existia nem máquina de escrever ainda, eletrônica, é plenamente aplicável dentro do nosso direito, né, digital. Então, todo o Código Penal é aplicável no Brasil hoje. Se a pessoa sofre uma ameaça pela internet, se ela sofre uma injúria, uma calúnia, uma difamação, nós temos aí o suporte inteiro do Código Penal para poder fazer essa persecução criminal e condenar o criminoso. Nesse sentido, os crimes digitais impróprios, os crimes digitais impróprios como um todo, eles são muito abrangidos no Brasil, porque a gente tem o Código Penal todo trabalhando a nosso favor. Os crimes digitais próprios, a gente ainda tem uma legislação muito tímida e ela é muito esparsa. Então, a gente tem alguma coisa no Estatuto da Criança e Adolescente, alguma coisa na Lei Carolina Dickmann, e um grande projeto de lei, que é o Projeto de Lei Azeredo, está tramitando aí há mais de uma década sem ter sido aprovado. Então, nós temos, em parte, uma atuação eficiente da lei e, em parte, algo que precisa ser aprimorado. E existe alguma diferença entre a punição para um hacker que invade uma conta bancária ou um hacker que invade um computador de uma pessoa física? Diferença de pena, de penalidade? Na verdade, nos crimes impróprios, não. Então, por exemplo, se esse crime for praticado, tiver no Código Penal e é um crime impróprio, ele pode ser praticado com ou sem um concurso na internet, a pena basicamente vai ser a mesma em quase todos os casos. Nos crimes próprios pode haver diferenciação, né, dessa invasão, ou contra quem foi invadido, ou se esse documento ficou com a pessoa, se ele foi divulgado, aí sim há diferenciação na lei. No caso, então, de um documento ou de fotos íntimas serem divulgadas, existe, então, aumento nessa penalidade? Existe. Quando a pessoa invade um computador e acessa esse conteúdo, existe uma pena para isso. Se esse conteúdo é divulgado, existe um aumento de pena previsto na legislação. Então, para os crimes próprios pode haver essa diferenciação, para os crimes impróprios é mais difícil que ela aconteça. Isso mudou há pouco tempo ou divulgar esses segredos, essas informações confidenciais ou íntimas, isso sempre existiu como um crime? Mudou há muito pouco tempo. Então, se a gente observar, a internet entrou comercialmente no Brasil em 2003. Nós estamos falando aí de 13 anos de grande atividade, né, de internet e uma legislação que começou a ser publicada em 2012 relacionada a isso. Então, existe um gap muito grande entre o fato social, as coisas que acontecem na rua e a norma. Mas isso é comum no direito brasileiro. Todo direito que não é consuetudinário, como o nosso, né, que vem de uma escola romano-germânica, que ele é codificado, existe um tempo de um processo legislativo. O legislador não consegue prever um fato social que não existe. Então, o legislador de 1940, por exemplo, quando fez o Código Penal, jamais poderia prever um crime de invasão na internet, que não se falava numa rede de computadores. Então, o fato social sempre ocorre na frente do direito, e o direito vem atrás para regular. Nesse sentido, sempre vai haver um gap. Sim. Esse gap ele é maior ou menor quanto mais eficiente é o nosso processo legislativo. Então, se a gente tem um fato social e uma resposta legislativa rápida, a gente tem um gap pequeno entre o fato e a norma. No Brasil, esse gap é grande. E aí, os tribunais que não podem se recusar a julgar um caso, mesmo se não existir lei, têm uma dificuldade para adaptar a jurisprudência. O que fazer quando a gente tem uma situação que causa prejuízo a alguém e não há uma previsão legal? O tribunal não pode se furtar a dizer assim, eu não posso julgar isso. Tem que se arrumar uma solução. Então, em vez de usar o direito como fonte primária, a gente acaba usando usos, costumes, tradições, direito comparado, a gente acaba usando fontes secundárias e o tribunal vai consolidando uma jurisprudência. Em determinado momento, essa lei é criada e aí essa jurisprudência ou é mantida ou ela é reformada a partir da edição dessa norma. Existe a invasão a sites do governo, a páginas de internet, até mesmo da Presidência da República, isso já aconteceu. Quando esse hacker invade esse tipo de página governamental, a pena é maior? É maior. Na verdade, a invasão de um site não era crime no Brasil até há muito pouco tempo, até a edição da Lei Carolina Dickmann.
A lei, apesar de ser um pouco rasa e muito midiática, que foi uma resposta legislativa a uma situação vivida pela atriz, ela trouxe como um grande avanço no direito digital a penalização de quem torna indisponível uma página na internet. A gente já chama isso de ataque de negação de serviço. Esses ataques que os hackers tiram uma página do ar não eram crimes no Brasil até muito pouco tempo. Com a lei passou a ser crime. Se essa página é governamental, tem um aumento de pena específico para isso. Então, a lei lista as autoridades públicas, né, os entes públicos, e cria um aumento de pena quando essa página é retirada do ar. Então, de acordo com o ente público, essa pessoa pode ser punida com maior abrangência ou mais forte? Exatamente. A pena ela é aumentada. Ela é aumentada de 1/3 até a metade, dependendo de quem sofre a invasão, de quem o hacker invade. Isso é definido na Lei Carolina Dickmann ou isso é definido de acordo com uma jurisprudência? Não, na Lei Carolina Dickmann. A gente tem que entender que a jurisprudência ela não pode criar um tipo penal. Então, se a gente tem uma disputa civil entre dois particulares com alguma coisa relacionada à internet e não existe uma lei, o tribunal vai arrumar uma solução para aquilo, independente de existir lei ou não. Mas no Brasil não existe uma pena sem uma lei anterior que defina aquele fato como pena. Então, na parte criminal especificamente, o tribunal não tem como criar uma jurisprudência e condenar alguém se não existe essa lei anterior. Então, os tribunais são chamados a arrumar uma solução para disputas civis e tem que arrumar uma solução, havendo ou não lei, mas eles não podem fazer nada na parte criminal se não existe uma lei anterior que defina aquela conduta como crime e aquela conduta se encaixa exatamente na conduta praticada pelo agente. Como é que funciona dentro da lei os casos de calúnia, de injúria e de difamação? Da mesma forma como acontece fora da internet. Os crimes contra a honra têm uma ação penal privada, eles precisam ser motivados pela própria vítima, né, o andamento do processo. E se aconteceu na internet ou fora da internet, não tem o menor problema. Então imagine, se você tem uma faixa na frente da sua casa que difama a pessoa, ou se isso vai por uma carta pelos correios, ou se isso vai por e-mail, ou se isso está numa rede social, não importa. O crime de difamação é o mesmo. Sim. O cuidado que se tem que ter é que quando esse crime ele acontece na forma digital, aquela prova tem que ser preservada. Se você recebe uma carta física pelos correios, ou se tem uma faixa, você consegue preservar aquilo. Documentar, tirar uma foto, guardar a carta e usar isso como prova numa ação penal. Na parte digital, esse documento tem que estar preservado para ele poder ser periciado. Então, esse e-mail não pode ser deletado, não adianta imprimir esse e-mail como prova, porque a impressão do e-mail não serve como prova, porque é uma prova muito frágil, ela pode ser fraudada a qualquer instante. Então, esse arquivo tem que ser preservado no computador de origem, esse computador pode ser feito um backup dele e pode ser periciado. Então, a única diferença quando a gente vai falar de um processo penal em que envolve uma questão digital é a prova que precisa ser produzida e guardada de uma forma um pouco diferente. Então, por conta dessa prova, é mais difícil, então, comprovar do que como se fosse no meio físico? Não é. Na verdade, é muito simples comprovar, às vezes até mais fácil, depende do caso, deixa eu te explicar. Se chegar um e-mail, você tem que preservar aquela caixa de e-mail com aquele arquivo que está lá para poder ser periciado. Ok. Mas se isso foi colocado numa rede social, milhares de pessoas viram aquilo, deram um print naquilo e guardaram aquilo. Então, aquela informação, por exemplo, num Twitter, gera uma repercussão tão grande que é indispensável produzir aquela prova, guardar e periciar aquele arquivo e fazer prova, porque ela teve uma repercussão gigantesca. Então, o meio digital pode facilitar a produção da prova. Eventualmente pode ser um pouquinho mais difícil, mas via de regra facilita porque o meio digital cria uma expansão, uma repercussão que geralmente o meio físico não tem da mesma forma. Ok, doutor. O Saiba Mais vai para um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje fala sobre crimes digitais. E eu converso com o doutor Eduardo Moretti. Doutor Eduardo, falando sobre menores, como é que funciona quando os menores têm acesso à internet e o crime pode ser cometido por eles? Primeiro, os menores estão sujeitos a uma norma específica que não é o Código Penal. Os menores são inimputáveis, mas são sujeitos a medidas socioeducativas, disciplinadoras, previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, os menores podem sofrer uma condenação específica prevista no ECA de até 3 anos de reclusão. E os pais dos menores podem ser chamados a responder civilmente por algum prejuízo que foi causado por eles. Então, na verdade, os pais são os responsáveis pelo acesso à internet. Sem dúvida nenhuma. Então, enquanto essa pessoa é menor e ela é incapaz, ela está sendo tutelada pelos pais. A responsabilidade é deles sobre as coisas que acontecem. Então, a contratação de um acesso à internet foi feita pelos pais.
A parte penal, na verdade, as medidas previstas no ECA são exclusivas para os menores. Mas a responsabilidade civil de eventualmente reparar um dano e indenizar alguém vai acabar recaindo sobre os pais. O senhor estava falando sobre redes sociais, Twitter, Facebook. Hoje ficou mais fácil de falar o que se quiser sem saber quem é que está falando, né? A pessoa está escondida atrás do computador. Como é que funciona o bullying? A pessoa que realiza o bullying, isso também é crime na internet? Humberto Eco, falecido há pouco, tem uma frase célebre sobre isso, né? Que as mídias sociais deram voz a uma quantidade de pessoas que antes só falavam bobagens em bar, né? E é verdade. Então a gente tem hoje uma repercussão, uma quantidade de conteúdo imenso e é um trabalho grande filtrar esse conteúdo às vezes na internet. O bullying, ele pode ser ou não crime dependendo da forma como ele é caracterizado. Ele pode se enquadrar como um crime contra a honra, por exemplo, se ele é uma injúria, né? Se ele é uma difamação. E ele pode não ser enquadrado como crime dependendo do contexto em que pese exista projeto de lei para tipificar o bullying como crime. Mas ele pode ou não ser, dependendo então do caso concreto. Na internet, a gente está falando sobre bullying. E no caso de racismo, também é fácil de ser configurado assim como é aqui no meio físico? Claro. Na verdade, o que a gente tem, até para separar, injúria racial de racismo. Né? Injúria racial é quando a gente ofende alguém diretamente em razão da raça dela. E racismo é quando a gente está fazendo uma ofensa à raça como um todo. Né? Os dois casos são completamente passíveis de serem penalizados na internet. Então, muitas vezes, como isso acontece em redes sociais, a repercussão é tão grande que a prova está feita. E aí até motiva eventualmente o Ministério Público a tomar contato, a conhecer, etc., sem que a parte tenha até movimentado qualquer agente público nesse sentido. A divulgação de material pornográfico, até mesmo infantil, a gente sabe que é crime. Divulgar também e guardar esse material, manter esse material também é crime? Também é crime. Na verdade, a parte toda de pedofilia é crime e a internet é um grande facilitador desse crime. Nesse sentido, as polícias no mundo inteiro têm trabalhado de forma cooperada para conseguir se conectar, porque essas redes são sempre internacionais, e fazer a apreensão desse conteúdo online. E nesse sentido, eu quero fazer um registro especial aqui. A Polícia Federal Brasileira tem uma atuação brilhante no cenário internacional. O Grupo de Repressão ao Crime Cibernético trabalha com uma equipe de peritos que identifica esses arquivos, consegue identificar o percentual de uma imagem que está com roupa ou sem roupa, saber se essa imagem é de um adulto ou de uma criança, para fazer a apreensão dessa quadrilha de pedofilia. E muitas prisões que acontecem ao redor do mundo foram operações deflagradas pela Polícia Federal Brasileira, que representa a Interpol aqui e conecta esse conteúdo com a Interpol no restante do mundo. Então, a nossa Polícia Federal tem um trabalho incrivelmente eficiente no combate à pedofilia. Quem é, então, responsável por fiscalizar, né, tudo isso que acontece na internet? Ou a pessoa que passa por esse crime, ou bullying, ou racismo, ou injúria, é ela que tem que denunciar? Bom, a pessoa pode denunciar. Nos crimes contra a honra, a ação penal é privada, então ela tem que promover isso judicialmente. Qualquer pessoa pode denunciar a prática de um crime, né? O Código Penal possibilita isso. Por exemplo, a Polícia Federal tem um e-mail, denúncia@dpf.gov.br, para poder receber denúncia de pedofilia na internet. Então, todos nós, cidadãos, somos responsáveis por aquilo que acontece no mundo virtual. Se a gente está passando no mundo real e vê um acidente, a gente não liga para uma ambulância, não liga para o bombeiro, no mundo virtual é a mesma coisa. A gente tem que entender que o mundo virtual é um espelhamento do mundo real. Então, se por um acaso alguém acessou um conteúdo, uma página que tem um conteúdo de pedofilia, copia o URL, copia o endereço da página, manda para a Polícia Federal e deixa a polícia fazer o trabalho dela. Eu acho que é papel de todos nós, enquanto cidadãos, contribuirmos para uma internet mais segura. Ok. O Saiba Mais vai para mais um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje fala sobre crimes virtuais. Recebo aqui, que conversa comigo, o Dr. Eduardo Moretti. Dr. Eduardo, sobre menores, vamos retomar esse assunto. A legislação, ela protege mais menores, crianças e adolescentes, no caso de crimes virtuais, ou os pais também devem ficar atentos? Bom, os pais devem ficar atentos. Quer dizer, a legislação alcança todos os menores que praticarem eventualmente uma conduta dessa que é tida como crime. Mas os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, são os responsáveis pelo acesso à internet. Então, existem uma série de programas de controle parental que os pais conseguem, tanto liberar conteúdos específicos, quanto bloquear conteúdos que eles não queiram a partir de palavras-chave, quanto, eventualmente, monitorar completamente a atividade do menor na internet.
Então, cabe a cada família delimitar aí qual é esse limite de monitoramento e monitorar os seus filhos, porque é importante conversar com eles e saber o que acontece. O Ministério Público, ele é atuante nesses casos? Aonde é que ele entra nessa situação da internet? O Ministério Público, na verdade, ele é o autor da ação penal quando ela é pública ou quando é pública incondicionada ou quando é pública condicionada. Então, ele que é o autor da ação. Então, toda essa prova produzida nesses casos vai para o Ministério Público, que vai fazer a persecução criminal. E os Ministérios Públicos, assim como as polícias, assim como o Poder Judiciário, eles têm se adaptado a uma nova realidade. Como a gente estava conversando anteriormente, o fato social vem andando na frente e o direito vem atrás buscando regular. E os tribunais vêm se adaptando a isso. E existem conflitos de conteúdo sobre do mundo físico e do mundo virtual, do mundo jurídico. Por exemplo, o domínio no direito é a propriedade sobre um bem. O domínio na internet é o nome que a gente usa para registrar alguma coisa. Então, na internet a gente tem domínio num sentido, no mundo do direito a gente tem domínio em outro sentido. Nesse sentido, nós temos domínio do domínio, porque eu posso ter domínio do meu domínio. E esse domínio prevalece aqui, por exemplo, se eu tenho duas marcas, como exemplo. Se eu tenho veja.com.br, vai ser do produto de limpeza Veja, vai ser da revista Veja, vai ser de uma loja da esquina que chama Veja. Quem é que pertence a esse domínio? Então, o mundo jurídico cria uma situação diferente para o direito tradicional como a gente conhecia, e o Ministério Público, o Poder Judiciário e polícias têm se adaptado a isso. Então, aqui no Distrito Federal, o Ministério Público é extremamente eficiente, a Polícia Civil também tem um núcleo específico para trabalhar crimes cibernéticos, e, de novo, reiterando, a Polícia Federal tem um grupo excepcional de trabalho de peritos que atua principalmente nessa questão de crimes transnacionais, na questão de pedofilia e nessa investigação digital internacional. Podemos, então, fazer a denúncia direto ao Ministério Público ou direto na delegacia especializada? Você pode caminhar nos dois sentidos. Se o crime aconteceu com você, vai à delegacia mais próxima. Na maioria dos estados funciona assim. Alguns estados têm uma delegacia especializada em crimes virtuais. No Distrito Federal, não. A maioria dos estados, você pode fazer a denúncia direto numa delegacia mais próxima de você. Isso vai ser caminhado para uma especializada, vai ter um inquérito policial e isso vira uma ação penal. Os crimes mais comuns são esses que a gente já citou, difamação, injúria, calúnia? São fraude bancária, os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, crimes contra o consumidor, a gente tem visto um aumento significativo na internet, mas muitas dessas brigas, dessas querelas, acabam virando só brigas e continuam lá. E a gente tem visto injúria racial com alguma frequência também, o que sempre gera uma repercussão muito grande na mídia. Nos casos de crimes contra o consumidor, seria o prazo de entrega de um produto, ou produto com algum vício, seria isso? Eventualmente aí não é crime, mas a empresa teria que ressarcir ou devolver, e isso gera uma demanda para o PROCON, que fica na esfera civil. Mas, eventualmente, a violação do direito do consumidor, no sentido de vender para alguém e não vender para outra pessoa, crimes específicos previstos no Código de Defesa do Consumidor, eventualmente podem acontecer também pela internet. Houve algum avanço, então, na legislação? Falamos sobre a Lei Carolina Dickmann, mas houve algum outro avanço ou ainda falta muito? Houve avanço, mas ainda falta muito. Então, os nossos crimes digitais próprios precisam ser muito avançados. A gente precisa pegar a experiência internacional, usar isso como fonte de conhecimento, como direito comparado e trazer para o Brasil os casos bem-sucedidos no mundo inteiro. Mas houve avanços significativos no Brasil e a gente tem uma legislação, principalmente civil, do Marco Civil da Internet, que foi promulgado há pouco tempo, que é extremamente eficiente e extremamente contemporânea. E a impunidade ainda predomina? A impunidade predomina no Brasil como fato social. E não é uma exclusividade do direito digital. Então, se a gente pensar nesse cenário, o direito digital pune tanto quanto o mundo real e as punições têm acontecido cada vez mais, principalmente nos casos que geram muita repercussão. O sexual revenge, por exemplo, divulgação de vídeos íntimos depois que termina o relacionamento, ameaças, injúria, calúnia, difamação, fraudes bancárias. Esses crimes têm tido cada vez mais punição no Brasil. Tanto no mundo virtual quanto no mundo físico. Exatamente. Não é diferente. Não é. Ok, doutor. Muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. O Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.